Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Nós estamos aqui para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nesse período de isolamento social, de quarentena em nossos lares, mas nem por isso esquecidos da necessidade de reflexionar, de levar os nossos pensamentos ao Pai, para unir na fé a força para os dias tormentosos, difíceis, provacionais, mas importantes, pelos quais todos passamos ao redor do mundo, com o objetivo de dar aqui uma mensagem de esperança, uma mensagem de consolo, de conforto, de coragem. Nós hoje falaremos sobre uma das parábolas de Jesus mais bonitas, a parábola das 10 virgens. E eu espero, sinceramente, que essa pequena migalha de fé, de esperança, alcance o coração de todos vocês que assistam e que, de certo modo, isso possa ser útil a todos nós. Nós, primeiramente, leremos uma mensagem do Espírito Irmã Sheila e logo depois faremos uma prece de abertura dos trabalhos, faremos as nossas reflexões, depois finalizaremos com mais uma prece e então está findo. Dito isso, vamos começar. Do livro Flor de Vida, pelo Espírito Irmã Sheila, psicografia de João Nunes Maia. Capítulo 12. Os Rancenianos. Os Rancenianos, que todos conhecemos, são nossos irmãos em Cristo, homens, mulheres e por vezes crianças, que estendem as mãos, nos procurando pelos processos dos sentimentos. Não te faças surdo, nem esquecido, dos apelos desses companheiros que se encontram marginalizados pela sociedade que esqueceu o Cristo. Compadece-te desses irmãos e leva até eles o que estiver ao teu alcance. Se nada conseguires de material, leva a palavra confortadora, a alegria e, acima de tudo, o amor. Tu ignoras o amanhã da vida. Todos precisamos uns dos outros, por ser a vida uma corrente universal onde, faltando um elo, falta a harmonia. Há milênios que essa enfermidade, também conhecida como a lepra, então os rancenianos, os leprosos, existe entre os homens com o objetivo sagrado de educá-los. Terminada sua missão, ela desaparecerá do planeta. Na verdade, te dizemos que a lepra atravessa o túmulo. Em muitos casos aqui, em certas regiões da atmosfera terrestre, existem muito mais leprosos do que no globo em que vives, revestidos de carne. É uma doença kármica, e quando não se esgota no mundo das formas, acompanha a alma como esponja de vida, com a tarefa de libertar o espírito do magnetismo doentio de muitas vidas em serviço com as trevas. Doença das chagas, bênçãos de Deus. As chagas que se abrem nos corpos de irmãos em provas são prenúncio de flor de vida. É o espírito buscando recursos na obediência das leis, como um grito de socorro, para que a caridade seja estendida até eles, propiciando-lhes sentir o perfume do amor crescendo na fraternidade divina. Meu irmão, não te esqueças desses que choram em silêncio no tombar da madrugada, às vezes dominados pela insônia e em cujas mentes, já conturbadas pela enfermidade, irradia o desespero. Entende e avalia o drama causado pelo esquecimento dos seus familiares e amigos do coração. Sê seus pais, mães e filhos e compreende as posições dessas almas no martírio de um calvário interno, onde é maior a dor, pois sofrem
não pedradas jogadas no exterior da carne, mas a profunda dor interna do abandono. Os inimigos são maiores por serem criados pelos próprios sofredores, e os filhos desta espécie ficam sempre com os seus criadores até a consumação das dívidas. Lembra-te dos rancenianos e ora por eles. Lembra-te também que Jesus curou a muitos e que ainda pode curá-los, talvez por meio das tuas mãos. Não percas a esperança que o suprimento divino nunca falta àqueles de boa vontade. Se quiseres frequentar o Mestre, se quiseres encontrar o Mestre, ele se encontra junto dos que sofrem. Se desejas sentir o clima dos anjos, eles se encontram no meio dos que padecem. Se buscas compreender melhor o amor, faze uma visita aos rancenianos e tenta amá-los, que serás ajudado por Jesus. Irmã Sheila. Então, meus amigos, nós temos esse convite. É interessante a mensagem dos rancenianos numa época de pandemia viral. Hoje, de certo modo, nós também estamos, entre aspas, ameaçados por essa enfermidade. Talvez essa igualdade perante a dor possa nos tornar mais sensíveis a ela. Vamos orar então. Divino amigo e mestre Senhor, mensageiro da paz, que seja para o teu coração misericordioso as nossas mais elevadas aspirações. Auxilia-nos a nos auxiliar e a auxiliar os outros que convivem conosco, que muitas vezes estão ao nosso lado, debaixo do mesmo teto, e que por vezes nós não sabemos muito bem como ajudar. Inspira-nos com os sentimentos elevados de fraternidade e caridade, para que possamos ser sensíveis a essa dor, e ajuda-nos a estender as nossas mãos laboriosas em serviço com o objetivo de fazer o melhor que pudermos para o nosso bem e para o bem de toda a humanidade. Vem ter conosco, Mestre amado, fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, minha gente, vamos agora iniciar as nossas reflexões sobre a parábola das 10 virgens. Essa parábola foi escolhida porque no mês de abril da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, nós estamos estudando o livro de Caiba Schutel, acho que não dá para ver daí, mas é Parábolas e Ensinos de Jesus. Então, por isso a nossa ideia de fazer essa abordagem. Bom, está lá no capítulo 25 de Mateus, versículos 1 a 13. A gente vai ler o texto evangélico e a seguir faremos as nossas considerações. Tudo bem? Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade eu vos digo que vos não conheço. Vigiai,
pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Essa é a parábola. Bom, quando nós analisamos uma parábola de Jesus, a primeira coisa que a gente precisa entender é que os símbolos que Jesus escolhe, ele não coloca por acaso. Primeiro que ele escolhe símbolos que fazem sentido para o contexto histórico, social, cultural da época quando ele viveu. Porque o principal objetivo de Jesus é dar uma mensagem que fosse entendida pelos seus convivas, mas que também fosse uma mensagem que é de origem divina e que, portanto, se prolongasse ao longo do tempo, de preferência sendo protegida de adulterações, e para que, à medida que a nossa consciência se expanda e a gente vá progredindo moralmente, a gente consiga ir interpretando e fazendo novas reflexões cada vez mais profundas do conteúdo da parábola. Portanto, aqui nós não estamos diante de um conteúdo literal. Então, a parábola, ela não deve ser tomada ao pé da letra. Até pode. E interpretando-a ao pé da letra, a gente tem um nível de reflexão que já é bastante válido, que é uma lição moral importante para os nossos dias. Mas aqui nós estamos diante de um conteúdo simbólico, o que significa que os símbolos que Jesus utiliza nesse texto têm um significado espiritual. Então Jesus não falava para corpos que iriam perecer, mas ele falava para espíritos imortais que nós somos. Aí, veja só que interessante. A parábola das 10 virgens fala sobre a preparação de um casamento. Casamento, núpcias, bodas era um tema que já foi alvo de muitas parábolas de Jesus. A mais conhecida, a parábola do festim de bodas. O reino dos céus é semelhante a um rei que vai comemorar as bodas ou as núpcias, né, dar o festim para as núpcias do seu filho e pede que os seus servos vão chamar os convidados. Esse tema também tem uma alusão, ainda que sutil e não tão direta, na parábola do servo vigilante, que já foi inclusive alvo de outra preleção doutrinária nossa para a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Lá na parábola do servo vigilante, ele começa a parábola falando do servo que aperta as cintas e prepara a candeia. Então aqui ele utiliza também a figura das lâmpadas, e aí a gente vai interpretar o significado desse símbolo. Mas o fato é que Jesus está falando de uma preparação de um casamento. Mas aqui Jesus não fala em nenhum momento da noiva, em nenhum momento dos pais do noivo, não fala sobre o banquete, não fala sobre os convidados. Ele prefere dar uma outra ênfase nessa parábola. Ao invés de falar sobre a cerimônia, ele fala sobre a preparação da cerimônia. E aí a gente precisa entender como é o casamento judaico para que faça sentido. Mas o que é que essas virgens estão fazendo com essas lâmpadas na mão? Se a gente não conhece o casamento judaico, a gente não consegue entender a lógica disso. E aí fica parecendo história, né? Fantasiosa, história fictícia. Veja só. Bom, primeiro, todo mundo sabe, casamento judaico era um casamento que se prolongava por muitos dias, né? Em geral, para as famílias mais abastadas, chegava a durar semanas. Então era algo que parava as atividades naturais convencionais das famílias naquela época. Era um casamento, uma festa, né? Que era regada de muito vinho, de muita bebida boa, acepipes, né? Aquelas comidas bem preparadas. Então era um festão. Mas o casamento judaico, ele também tem um sentido espiritual muito forte, né? Tanto que a preparação dos noivos para o casamento judaico envolve uma espécie de purificação. E isso pouca gente sabe. Existe uma espécie de piscina. Piscina aqui é como se fosse uma banheira, né? Mas de proporções maiores, em que os noivos imergem nessa piscina, espécie de piscina, que se chama mikveh,
E ao emergirem, aquilo tem uma representação simbólica, né? Isso lembra o batismo, né? O batismo feito por João Batista dos cristãos. Mas no caso dos judeus, essa imersão no mikvê é uma espécie de purificação, em que eu estivesse lavando os meus pecados nas águas do mikvê e depois que saísse daquelas águas, saía mais limpa, saía mais pura e, portanto, preparada para o ato do casamento. Então, os judeus acreditavam que aquele momento era um momento preparatório de purificação e de remissão dos pecados, como se eu deixasse as minhas impurezas nas águas do mikvê e ao sair fosse uma nova pessoa, né? Bem se vê que aqui a gente está utilizando um símbolo, né? Um ato exterior para talvez fazer uma proposição de renovação de hábitos mentais e de certo modo, com que eu me comprometesse a, daquele momento em diante, ser uma nova pessoa. Além disso, há uma característica do casamento judaico que é o périplo ao palio nupcial. O palio nupcial é uma espécie de tenda branca, muito bonita, bem ornamentada, né? Eu tô falando aqui tenda, mas é por falta de uma palavra melhor. Mas existe uma tenda branca que se chama chupá, que é o palio nupcial. É onde os noivos vão se encontrar. Então havia todo um caminho a ser percorrido até que os noivos se encontrem na chupá. E esse caminho a ser percorrido era percorrido pelo noivo ao lado das virgens, com as candeias, com as lamparinas, com a iluminação, que era a iluminação possível na época, nas suas mãos. E isso também tem um significado judaico, né? A maioria dos teóricos falam que isso visa lembrar a libertação do povo hebreu do jugo egípcio, em que eles precisam caminhar para receber no Monte Sinai a revelação divina através de Moisés, os 10 mandamentos. Então, esse caminhar, esse processo de palmilhar pelos caminhos novos, com a renovação dos votos, demonstrando essa fidelidade a Deus, inclusive o fato de ser virgem, né, das virgens acompanhar o noivo, não é apenas um sentido de pureza, né? Que a virgindade tem esse símbolo da pureza, inclusive a chupá e todas as ornamentações em geral se dão na cor branca, que também fazem essa alusão à pureza, mas além da pureza, também é um símbolo de fidelidade a Deus, né? Como se a gente estivesse se guardando para se entregar a uma proposta, a um ideal. Então, as virgens, nesse sentido, também aludem a esse significado da fidelidade a Deus. Então, na parábola, em momento nenhum a gente vê aliança, banquete, noiva, pais dos noivos, convidados. Nem nenhum dos elementos que a gente citou aqui. Chupá, mikvê, palio nupcial, nada disso. Jesus resolve dedicar-se especialmente para falar sobre este caminhar. Então, aqui a gente já pode fazer uma primeira interpretação dessa parábola. Talvez Jesus não esteja nessa parábola dando ênfase à comunhão de propósitos com o Pai Celestial, mas com a atitude que nós devemos ter perante essa comunhão de propósitos com o Pai Celestial. Vou explicar. O encontro dos noivos no palio nupcial ou na chupá celebra esse momento quando os dois selam o compromisso e a partir daquele momento estão casados. Jesus está falando sobre o processo para se chegar até aí. Nós, nessa reencarnação, estamos nesse processo. O nosso périplo carnal, a nossa atual reencarnação, é um conjunto de provas, de experiências que nós temos para nos preparar para esse momento de comunhão, quando nós iremos chegar no palio nupcial. Então, talvez mais uma vez a noiva não apareça, porque a noiva somos nós. A humanidade terrestre que está se preparando
nesse ritual de purificação, de renovação de propósitos para encontrar com o noivo. Então nós não somos nem as virgens, nem as prudentes, nem loucas, nem somos o noivo. O noivo é Jesus, que já está pronto, que já nos espera. Então, por isso as virgens ficam esperando o noivo, né? Cuidado, fiquem atentas e vigiem, porque não se sabe a hora que o noivo vai chegar. E quem tem que se preparar é a noiva, que não aparece porque está aqui do outro lado. Somos nós que estamos andando e tentando extrair das experiências as lições morais, as lições de amor, as lições precisas para que a gente possa crescer. Bom, então, do casamento judaico, são essas as reflexões. Agora vamos ao texto da parábola. Bom, a parábola começa com 10 virgens. Por que 10 virgens? Poderiam ser 5, 7, 8, 12, 15, 20. Por que 10? E por que a proporção de das 10, 5 loucas e 5 prudentes? Aqui é uma interpretação pessoal, mas particularmente acredito que Jesus quis fazer uma alusão à ambiguidade e à polaridade psíquica da humanidade. Vou explicar. Carl Gustav Jung, psicólogo, né, transpessoal, ele colocou o seguinte conhecimento para nós. O nosso funcionamento psíquico é um funcionamento por polaridades. A gente sabe o que é luz, porque sabe o que é escuridão, sabe o que é o silêncio, porque tem conhecimento do barulho, dia, noite, sempre assim, ambiguidades. E dentro das nossas expressões emocionais e da nossa personalidade, a gente tem uma polaridade psíquica que ele chamou de ânima e ânimos, né? Que todos nós, independente de homens e mulheres, temos essa polaridade presente. E enquanto um lado da polaridade está mais expressiva, tem maior expressão na nossa personalidade, na nossa vida, o outro está mais sombreado, está mais oculto, né? Então aqui, provavelmente, e aí é uma interpretação pessoal, Jesus coloca as 5 virgens loucas e as 5 virgens prudentes como esse símbolo de que nós não somos nem anjos nem demônios, mas nós temos uma igualdade de probabilidades de dar mais ênfase a uma polaridade ou a outra. Que se nós quisermos e nos decidirmos, nós temos condição de fazer brilhar a nossa luz e de ter a prudência necessária para abastecer as nossas lâmpadas e esperar com vigilância o momento quando o noivo vai chegar. Mas que nós também podemos ser as virgens loucas, as virgens imprudentes, que não se prepararam de reservar o óleo para as suas lamparinas, que não se prepararam para o casamento. Nessa atual existência, nós temos a condição de, enfrentando os desafios da nossa vida, tentar identificar na dor, no sofrimento, nas provas, na pandemia, quais são as lições que todos esses processos visam nos ensinar. Conhecimento para isso a gente já tem. A gente já tem a lei de Moisés, o Evangelho de Jesus, a codificação espírita. Será que a gente vai precisar de uma quarta revelação para efetivamente começar a viver conforme a imortalidade e preparar as nossas lamparinas para podermos acompanhar o noivo até esse momento de consagração? Então, talvez seja esse o ensinamento. É lógico que aqui a gente não vai conseguir, né? Seria muito presunçoso a gente liquidar todas as reflexões da parábola, é impossível, mas pelo menos essas são as primeiras reflexões que a gente pode fazer sobre isso. E tem um momento que é um momento crítico, que é o seguinte: tudo bem, as virgens loucas não conseguiram separar o óleo para abastecer as suas lamparinas, mas elas pediram ajuda às prudentes. Que falta de caridade é essa? Porque as prudentes viram para as loucas e dizem: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. Como quem diz:
Se vira. Você não tem óleo e eu não tenho a obrigação de te dar, não. Vai e compra o teu. Há uma interpretação superficial, a gente até poderia pensar assim. Mas se a gente para pensar e lembra que esses dados da parábola são recursos simbólicos para falar de uma mensagem de profundidade espiritual, a gente para e pensa no seguinte: algum de nós pode ser responsável pela felicidade e pela evolução espiritual do outro? Algum de nós pode ser responsável pelo progresso moral de outrem? Por mais que a gente ame muito alguém, a gente não consegue dar do nosso óleo para que o outro também possa fazer a sua luz brilhar. A gente pode dar o exemplo, a gente pode educar, transmitir as nossas experiências, pode estar ombreado lado a lado, suportando as dores e as aflições, junto com o nosso irmão, sem abandoná-lo, né? E aí seguindo todo mundo junto nesse mesmo barco para incentivar para que ele também possa buscar sua iluminação espiritual, mas nenhum de nós poderá dar do próprio óleo para que acenda a lamparina. Por isso, livre-arbítrio, concedido pelo Criador a todos, para que nós tenhamos a condição de escolher como nós queremos nos encaminhar, como nós queremos proceder e para também que possamos nos responsabilizar com base nas nossas escolhas. E aí tem uma mensagem de Emmanuel que ilustra muito bem isso. Essa mensagem está na obra Fonte Viva, no capítulo 81. A candeia viva. Bastante sugestivo, né? O tema. E aí tem um trecho que Emmanuel vai dizer o seguinte: transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Aqui, Emmanuel dá pra gente uma dica muito preciosa. O óleo da boa vontade na renúncia e no sacrifício. Talvez esse seja o significado do óleo. Então não dá para passar o óleo das virgens prudentes para as virgens loucas, porque renúncia e sacrifício é pessoal, é intransferível. Mas por que que elas falam ide, comprai, né? Vai aos que vendem e comprai também para vós. Essa é uma das partes da parábola mais intrigantes, porque, partindo do pressuposto que o óleo é um símbolo para o sacrifício pessoal e a renúncia íntima, quem é que pode vender essa renúncia e esse sacrifício para nós? Penso particularmente que, mais uma vez, nós estamos aqui diante de um símbolo. Como é uma parábola, não é linguagem literal. Quantas vezes nós temos aqueles que são ladrões da nossa paz, ladrões da nossa saúde, que tentam vender para a gente ilusões e que mais tarde, quando caídos em nós mesmos, nós despertamos e percebemos os erros que cometemos e a partir daí passamos a ter decisões completamente novas sobre a nossa própria existência. A gente vai fazendo as nossas escolhas e mesmo quando a gente faz escolhas equivocadas, escolhas que nos levam ao desregramento moral, Deus aproveita tudo isso para nos dar lições preciosas, para que a gente possa exercitar a bondade. Nos faz renascer num lar que muitas vezes a gente não tem afinidade, não tem vínculos espirituais com aquelas pessoas, mas nós renascemos na oportunidade de desenvolver as lições necessárias ao nosso progresso. Então podem não ser vínculos do passado, mas são pessoas importantes para o nosso aperfeiçoamento.
Elas vendem a oportunidade da gente exercitar a tolerância, a paciência, a resignação, a obediência, o perdão. Então, elas promovem para a gente essa oportunidade. Então, eu penso que, particularmente, é nesse sentido. Não é o sentido de vender e eu pego um dinheiro e compro. Sabe quando a gente fala comprou a briga, né? Ou comprou o compromisso, assumiu para si? É nesse sentido, de que antes da gente reencarnar, nós fazemos um planejamento reencarnatório. Muitas vezes escolhemos o gênero de provas pelos quais nós vamos passar, e aí a gente compra, assume aquele compromisso e vem. E agora que estamos na luta, no fogo cruzado, nós não podemos desistir. Precisamos continuar e perseverar cada vez mais e sempre. E aí chega um determinado momento da parábola que todas elas dormem, vai dizer, né, a linguagem evangélica, que o esposo tardou muito. E será que efetivamente nós sabemos o momento quando o esposo virá? E aí a vinda de Jesus é esse tema que vez ou outra volta, né, nos ensinamentos evangélicos e nas suas parábolas, quando será a vinda. Alguns irmãos acreditam que efetivamente ele retornará ao planeta Terra, né, num corpo físico, convivendo junto conosco. Particularmente, penso que não será bem assim. Acredito que Jesus nunca se afastou de nós. Desde o momento da sua ressurreição, permaneceu e permanece junto conosco, ajudando-nos, socorrendo-nos em nossas aflições, em nossos desafios cada vez maiores, com o objetivo de que nós possamos prosseguir cada vez mais e melhor e sempre. Então, é necessário que a gente possa refletir sobre tudo isso e refletir principalmente para o seguinte fato: será que nós já conseguimos perceber e ter a sensibilidade necessária para perceber a presença de Jesus entre nós? Então, talvez não seja a vinda do noivo que tarde, mas o nosso preparo que tenha tardado muito e que nós ainda hoje talvez não estejamos prontos. Esse cenário da pandemia nos convida a muitas reflexões desse tipo. Nos mostra o quanto nós fomos pegos de surpresa. Nenhum de nós esperava que isso acontecesse. É lógico que a gente vem refletindo sobre a transição planetária, sobre as transformações dolorosas, mas enquanto as tragédias coletivas, e é verdade que se diga isso, ocorrem à distância, a gente se compadece, sente a dor do outro, né? E se coloca também na situação, mas é diferente de passar pelo testemunho nós mesmos. E nós agora estamos passando por esse testemunho. Tudo que nós estudamos durante todo esse tempo, nessa mesma casa, na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, os grupos de estudo dos quais nós participamos, o evangelho que a gente faz, todas essas reflexões a respeito da doutrina espírita, pelo menos visou nos preparar para esse momento. Se a gente ainda não vivia conforme a imortalidade, agora é o momento da gente começar a ensaiar isso, a ensaiar esse desprendimento, a perceber o significado dessas dores, dos flagelos destruidores, que visam transformar os processos humanos e mundanos, né, fazer com que a Terra entre nessa escala de progressão dos mundos e que nós também funcionemos como colaboradores, como copartícipes ativos neste processo, modificando primeiro o nosso mundo interior para depois modificar o mundo exterior. E talvez nunca como neste momento a gente perceba o quanto cada vida importa, o quanto
Nenhum de nós se salvará separadamente, mas o quanto precisaremos do esforço conjunto de todos para que possamos prosseguir numa ação em uníssono, coparticipativa, fraternal, solidária, para que possamos fazer, portanto, do futuro um futuro melhor para todos. E saber que a vida continua, nesse ou em outros planos, deste ou de outro modo. A vida sempre continua. Precisamos manter a força, a perseverança, a coragem no ideal que nós dizemos abraçar. E é sobre isso também que a parábola das 10 virgens nos diz. Mas a parábola não para aí. E aí ela fala que quando as virgens loucas saíram para comprar, chegou o esposo. E aqui a gente tem uma alusão à preparação tardia. Nós que somos espíritas entendemos que já somos os trabalhadores da última hora. Que os primeiros chamados, as primeiras convocações já vieram. E provavelmente nós estávamos envolvidos em outras prioridades e não demos ouvidos. Agora nós fomos forçados a parar. Aquilo que consideramos urgente, aquilo que consideramos que era de prioridade máxima, agora nós temos a condição de inverter as nossas prioridades. Aliás, todos os dias essas prioridades são atualizadas. E tendo forçosamente parado a nossa rotina atribulada do lado de fora, resta um único lugar possível, que é viver dentro, mesmo com os nossos conflitos e dificuldades. E veja que oportunidade preciosa nós tivemos antes da desencarnação. Veio um vírus que alterou o nosso dia a dia e que nos convida a continuar trabalhando agora em outra direção, trabalhando para o nosso aperfeiçoamento íntimo, para as relações familiares, para os desafios existenciais, e que muitas vezes nós utilizávamos o trabalho no centro, o exercício profissional, para não dar prioridade e não olhar diretamente para essas demandas que já eram urgentes, mas que a gente não dava a prioridade necessária. Agora, fomos forçados a paralisar e talvez renovar, rever, criar uma nova rotina mais condizente com a nossa vida espiritual. Então, na figura da parábola, as virgens loucas foram comprar o óleo, mas não chegaram a tempo de acompanhar o esposo. Muitos não conseguirão ou não conseguiram se preparar a tempo para esse momento de renovação. E Manuel Filomeno de Miranda, nas suas obras, sobretudo na obra Transição Planetária, pelo médium Divaldo Pereira Franco, vai dizer que alguns que desencarnaram no planeta Terra já não voltarão a reencarnar mais nesse planeta, mas precisarão se ambientar em outros orbes, com uma atmosfera psíquica diferente, porque não se prepararam a tempo. Nós estamos no corpo, por enquanto, sem querer assustar ninguém, mas nós estamos no corpo e o tempo urge. Precisamos, de uma vez por todas, olhar para esse compromisso e nos preparar enquanto é tempo, porque ninguém sabe quando chegará a hora. E aí na parábola, fala-se sobre fechou-se a porta. E fechou-se a porta. É o fim. É o fim dos chamados, é o fim das oportunidades. Aí alguém poderia dizer, mas meu Deus, como assim é o fim? O Espiritismo me diz que não há penas eternas, que ninguém é sentenciado ao inferno ou ao céu, que sempre há chances. O Espiritismo me mostra que a reencarnação é uma lei e que eu sempre terei de oportunidades de reaver os meus equívocos e de me reconciliar.
Onde estaria a justiça se eu perdesse a oportunidade? De fato, isso é assegurado. Porque a lei de Deus é uma lei de progresso. E todos nós temos uma fatalidade, que é a perfeição moral. Nós seremos perfeitos, é questão de tempo e de esforço próprio. A gente pode trabalhar para adiantar esse processo. Mas então, por que fechou-se a porta? Fechou-se a porta desta oportunidade, desta chance, deste caminho. Nós fomos convidados para participar da regeneração do planeta. Mas se a gente também não quiser se preparar para ser um colaborador ativo, fechará-se a porta. E aí a gente vai precisar postergar essa oportunidade. Talvez vamos ter a oportunidade de reencarnar e de reaver os nossos equívocos, mas talvez não com os mesmos recursos que nós tivemos nesse momento, porque de certo modo nós desmerecemos a oportunidade. Então, o momento é de profundas reflexões sobre como a gente tem se conduzido. Se a gente realmente tem investido a nossa vida em trabalhar no bem, em prol de nós mesmos e em prol dos outros. Ou se a gente tem se preocupado com questões levianas, questões irrelevantes para a nossa vida espiritual. Se as distrações têm tomado conta da nossa existência. Porque poderá chegar um momento em que, não preparados, a porta será fechada e o noivo não irá nos reconhecer. É isso que a parábola diz. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Maldade ou justiça? Se nós passamos toda uma existência vivendo conforme outros padrões, como é que o Senhor vai nos reconhecer como obreiros do Senhor? Uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Os obreiros do Senhor precisarão ser atestados pelas suas obras, por este óleo que é entregue na renúncia e no sacrifício pessoal para a transformação de si mesmo e a transformação do mundo ao seu redor, para que se torne esse exemplo vivo de dedicação ao ideal que diz abraçar, às vezes por palavras, mas muito mais pelos atos e pelo comportamento, pela forma como se dirige. Se não faz assim, o Senhor não pode reconhecer. Como ele vai reconhecer uma ovelha do seu rebanho se essa ovelha anda por outros caminhos, senão aqueles caminhos que ele conduz? E aí na parábola ele diz mais: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Esse termo Filho do Homem, há muitas menções sobre ele, e a maioria delas ligadas ao Messias, a Jesus. Há muitas interpretações para isso. A que eu mais gosto é a Filho do Homem como resultado ou fruto do homem, fruto da humanidade, como um protótipo daquilo que a humanidade deve considerar como modelo, o modelo de ser humano. Joana de Ângeles chama de o homem integral. Jesus era esse símbolo do homem integral, do homem pronto. Até Pilatos, quando ele apresenta Jesus para o povo, eis o homem. A humanidade real, vai dizer Emmanuel, era o que estava presente em Jesus. Jesus, na sua existência corpórea terrestre conosco, ele passa por todas as vicissitudes do mundo material e dificuldades que nós poderemos enfrentar na nossa vida. Toda espécie de desafios. E mostra como o ser humano autêntico, aquele cristão verdadeiro, deve se conduzir perante todas as provas, todas as tentações. Então, esse filho do homem foi alguém que é o nosso irmão mais velho, que passou por todos esses processos humanos. Emmanuel diz que os planetas onde Jesus
participou, né, desses processos de seu aperfeiçoamento já nem existem mais. Eu dou risada porque isso denota a excelsitude e a superioridade moral de nosso querido Jesus, querido Messias, e mostra o abismo imenso que há entre nós e que talvez um dia podemos transpor a pouco e pouco, com base no nosso esforço. Então, por isso, o Filho do Homem. Mas há muitas interpretações. No Velho Testamento, no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 a 14, ele faz a menção do Filho do Homem e atribui ao Filho do Homem o mesmo, faz uma correlação ao Messias. Vai dizer o texto: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Será que nós não estamos caminhando para isso? Todos nós, no mundo inteiro, paralisamos as nossas atividades para o exercício, ou pelo menos para pensar na solidariedade e fraternidade. Não é essa a mensagem do Evangelho de Jesus? Não precisa saber os versículos do Sermão da Montanha de cor, todas as parábolas de cabeça. Basta viver conforme esses ensinos. Os ensinamentos morais de Jesus não falam sobre este amor sublime que deve ser vivido, sobre o amor incondicional, o amor aos nossos inimigos, sobre o respeito e a tolerância às diferenças. E não é isso, ou pelo menos não é para isso, que nós estamos vendo os processos humanos caminharem. Portanto, meus amigos, nós precisamos, nestes tempos, como nunca, pensar sobre tudo isso. E talvez nessa figura da parábola, a imagem das virgens loucas que vão comprar o óleo e se atrasam, também falem sobre nós. Que preocupados com muitas atividades, com muitas atribuições e com aquilo que não é importante, esquecemos daquilo que é essencial. E aí, já caminhando para o finalzinho de nossos comentários, eu gostaria aqui de lembrar de um texto evangélico que também é muito importante nestes dias, que foi o encontro de Jesus com as irmãs de Lázaro, Maria e Marta. E a exortação que Jesus faz para que Marta desse atenção àquilo que fosse a boa parte, uma só coisa que fosse necessária. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse ensinamento é profundo e sublime. Aí a gente poderia dizer:
Mas como é que eu não vou ficar afadigado, preocupado, ansioso, passando por uma pandemia? O medo é o mínimo que eu posso sentir. Eu tô vendo as pessoas morrendo nas redes sociais, na televisão, na internet. Não se fala outra coisa, só se fala em coronavírus. E aí falam pra gente não sair de casa, pra ter cuidado com os idosos. Então, se a pessoa é idosa e tem algumas outras doenças crônicas, diabetes, já teve infartos, problemas respiratórios, etc., aí que fica com medo mesmo. Como é que eu não vou ficar ansioso? Concordo plenamente, mesmo porque eu também estou no corpo e também sinto medo, confesso a vocês. Mas a grande questão é o que a gente faz com o medo que a gente sente. Porque o medo é uma emoção humana, natural, inata. É uma reação que a gente tem perante uma circunstância, no mais das vezes inesperada, e que a gente não se preparou para passar. Pandemia é um exemplo claro disso. Mas a gente pode fazer com que esse medo cresça de tal modo que daqui a pouco nós estamos desesperados. E é exatamente isso que nos convém evitar. Não é que a fé em Jesus e nos ensinamentos sublimes nos deixe com uma proteção, pseudo-proteção, que vai nos blindar e nos imunizar ao coronavírus. Nós vimos que os apóstolos, todos, morreram martirizados, à exceção de João Evangelista. Eles ficaram enfermos. Na obra Paulo e Estevão a gente vê isso. Saulo e Barnabé, dormindo ao relento, comendo pouco, descansando o mínimo, ficaram doentes, caíram de cama muitas vezes. Assim como os outros apóstolos. Então, não há regime de exceção. Aquilo que nós tivermos de passar, nós passaremos. Então, os ensinamentos de Jesus não é para dar um privilégio. Sou espírita, né? Tô pleno. Isso não me atinge. Não é bem assim. Tanto é que na mensagem psicofônica de Bezerra de Menezes, pelo médium Divaldo Pereira Franco, Bezerra foi bem enfático. Tende prudência, seguir as recomendações das autoridades médicas e sanitárias para os cuidados que devem ter. Dai a César o que é de César, mas também a Deus o que é de Deus. E esse a Deus o que é de Deus é a gente não permitir ser tomado pelo desespero e confiar. Entender que esses processos são naturais. Ver essa situação com naturalidade não é banalizar. Não é achar que tudo bem que as pessoas estão morrendo e que a situação está trágica. Não é isso. Ver com naturalidade também não é ser imprudente. Mas ver com naturalidade é perceber o sentido. E talvez a busca do sentido perante a dor seja o único recurso disponível que nós temos para poder não desesperar. A inquietação de Marta é um símbolo para os nossos dias. Aqui, nesse contexto, ela se inquietava com os afazeres domésticos. Mas a gente pode transportar para a nossa realidade as nossas inquietações com as supostas necessidades e urgências que nós tínhamos e que agora a gente foi obrigado a rever. As preocupações que a gente tem de se manter. A gente vai viver de quê? Vai comer o quê? Se eu ficar doente, eu vou me internar em que hospital? Qual é a assistência que eu vou ter? Essas inquietações passam pela nossa cabeça e continuarão passando. Mas, vou voltar no texto, os ensinamentos que Jesus tem a nos dar é o seguinte: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Se nós escolhemos a boa parte, nós temos a consciência de que esse evangelho que nós dizemos amar nos dá a certeza que a vida continua. E isso nos dá força para enfrentar todos os desafios
que nós temos pela frente. Isso faz com que a gente acenda as nossas lamparinas e iluminemos os nossos caminhos e os caminhos dos nossos semelhantes, para que todos juntos possamos caminhar lado a lado para esse futuro radioso, esse futuro que nos aguarda, que nos espera, esse futuro luminoso, quando todos nós possamos estar reunidos de novo com Jesus e Jesus reconhecendo-nos a todos para este banquete, que não é exatamente comes e bebes, mas é um banquete espiritual, onde nós possamos nos sentir plenamente felizes, repletos do Espírito Santo. As preocupações justas podem ser elaboradas e equacionadas, basta que nós possamos querer. E aí, meus amigos, já fazendo as considerações finais, eu faço aqui uma confissão pessoal. Logo no início do isolamento social voluntário, eu confesso que passei por alguns dias de desordem psíquica. As nossas rotinas se modificam. A gente não sabe muito bem o que fazer. Se sente um pouco perdido. Mas, passados esses momentos turbulentos iniciais, a gente precisa voltar e lembrar que a Terra não é uma nau desgovernada, mas que o governador planetário é Jesus, e ele nos conduz. E ao invés de ficar desnorteado, a gente precisa alinhar os nossos pensamentos, orar e passar a meditar. Aqui eu não estou falando da meditação, embora eu tenha muito respeito pelas meditações budistas e outros tipos, mas eu falo meditação no sentido de reflexão. Mais do que nunca, a gente precisa parar para refletir sobre a nossa vida. E se for o momento de modificar, agora é a hora, mais do que nunca. E se for o caso de nós nos despedirmos do corpo físico por essa enfermidade, que assim seja e que ela nos pegue trabalhando. Esse trabalho, a gente não precisa se angustiar para ter que ser útil de qualquer modo, mas observar como que a gente pode utilizar o nosso tempo numa tarefa que dignifique, que dê sentido à nossa existência. Cada um de nós precisará se perguntar e cada um de nós terá uma resposta muito particular. O importante é não parar, e sim recomeçar de uma forma diferente, que traga sentido e felicidade, para que, assim como Maria, nós também tenhamos escolhido a melhor parte. Eu espero, sinceramente, que todos tenham sido beneficiados de algum modo por essa mensagem que é a do Cristo. O Cristo deve ser o nosso modelo e guia sempre, principalmente nessas horas. Jesus está conosco, meus amigos. Sempre esteve e sempre estará, principalmente nesses dias. Que Ele então nos abençoe, nos proteja, nos ilumine e nos guarde a todos. Nós estamos juntos nessa. E com votos de que seja de alguma sorte útil, me despeço, até breve. Vamos fazer a nossa prece final para agradecer por esse momento. Divino amigo e mestre Senhor, companheiro de todas as nossas horas, que o Senhor nos inspire e nos proteja nas suas bênçãos de paz. Que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia nos estimule ao bem. E que todos nós, Senhor, possamos ter a tranquilidade do nosso mundo íntimo para enfrentarmos essa situação com coragem e prudência. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muita paz a todos, meus amigos. Que Deus nos abençoe.